nosso estudo, eu queria retomar o ponto da Roda da Vida, dos 12 elos, e eu vou fazer uma reflexão dos 12 elos para trás, que eu não cheguei a fazer direito, né? Eu só mencionei assim um pouco rápido, né? Então esses 12 elos para trás seria assim, é um raciocínio que o Buda usou muitas vezes, é necessário dizer isso, né? Vocês vão encontrar nas fontes Pali, se entrarem na internet, colocarem 12 elos de originação dependente, ou colocarem 12 nirdanas, que é o nome em Pali, né? Aí vocês vão encontrar isso. Vão encontrar muitos sutras, muitos ensinamentos do Buda, um atrás do outro, assim, onde ele usa esse mesmo recurso de explicar os 12 elos, né? Então, vamos supor, a pessoa está com alguma dificuldade, alguma coisa, aí ele descreve os 12 elos, como é que se constroem e como é que se dissolve. Só isso. Assim, coisa básica, assim, facinho. Não, ele fala super fácil mesmo. Diz: a ignorância gera as marcas geram a consciência gera o viraceiro gera o corpo gera o contato gera sensação gera apego gera os vários resultados, os resultados geram identidade gera o andar no mundo gera sofrimento, dissolução, aflição, degenerescência e morte. Rápido assim, né? A pessoa está lá na parte da morte, né, achando que aquilo está tudo horrível, ele chegou na morte, direitinho. Começou na ignorância e terminou na morte. E você entende, isso é tudo ignorância, então deu aí, né? Aí ele diz: a morte surge dessa experiência de vida contaminada, né? É assim. Então esse é um ponto interessante, que é o que eu queria tocar, né? Como que a gente dissolve esse sofrimento, né? Então você escolhe um sofrimento. Se não tiverem, peçam emprestado para alguém do lado, assim, né? Aí a gente tem um sofrimento. Aí vocês pegam esse sofrimento. Esse sofrimento, se vocês não morreram ainda, ele é apenas decrepitude e sofrimento por enquanto, né? Aí vocês vão perceber. A decrepitude está ali. Por quê? Porque a gente não entra em coisa alguma senão pelo ponto bom, né? A gente entra pelo aspecto favorável, atraente. Aí, se nós estamos agora em sofrimento, é porque houve uma progressiva degeneração daquilo, né? Essa progressiva pode ser rápida também, né? Mas houve uma degeneração da condição inicial que parecia favorável. Então aquilo é inevitável. Então a gente vai encontrar a degenerescência. De modo geral, a degenerescência está associada ao tempo. Então a gente vai dizer envelhecimento das condições, envelhecimento da relação, envelhecimento da minha condição no trabalho. A gente culpa o tempo, né? Mas na verdade o que houve foi uma degeneração das condições. Essa degeneração frequentemente é uma mudança de paisagem, uma mudança de vários tipos de paisagens, e aquilo progressivamente, que está amparado por vários fatores causais, aquilo afunda-se, né? Então nós temos uma sensação de sofrimento. Então essa degeneração das condições produz uma sensação de degenerescência, e como nós temos apegos, nós tentamos puxar um freio de mão naquilo, a gente tem lembranças de outros tempos e não consegue puxar o freio de mão e trancar aquilo, e nós vamos afundando. Então é inevitável isso. Aí vocês vão perceber, eu não teria essa sensação de aflição aqui se eu não tivesse vivido uma situação de bem-estar um pouco antes, né? Eu não queria falar mal do amor, né? Porque é assim, né? Pega leve? Tá, então eu vou mudar de assunto. Então deixa eu pegar leve. Como é que você... Pega pesado, tá bom, então tá. Ok. Então... Mas é assim, vocês observem como a gente não gostaria, né? Mas essencialmente
o amor associado ao apego, ele vai produzir sofrimento inevitavelmente. Eu já nem digo assim, amor de casal, né? Vocês podem colocar pais e filhos, ou qualquer tipo de ligação que se estabeleça, né? Eu acho, assim, dramático que mesmo as relações entre pais e filhos, elas produzam esse tipo de situação. E, agora, uma relação para doer, ela tem que ser uma relação boa no início. Se a relação é média para ruim, não tem problema nenhum. Mas não é incrível que a relação boa é a que dói? Pense. Relação média para baixo, não tem problema. Então, quanto mais amor, mais proximidade, mais brilho. Já nem vou dizer amor de casal, assim, porque... Né, mas vamos pensar uma coisa do bem, assim, tipo amor de pais e filhos, né? Aí aquilo é uma complicação. Então, quanto maior a atração, quanto maior o acoplamento, melhor a colaboração, mais aquilo tudo brilha, né? Quanto mais brilha, mais apego. Quanto mais apego, nós não estamos dispostos a viver a falta daquilo. Aí, são os dois últimos elos. Muito simples. Nós estamos vivendo, aí brota alguma coisa, está lá o reino dos deuses, a gente subiu, está lá em cima, brilhando. Se prepare, tobogã. Fazer o que, pessoal? Por isso é que eu acho que o Samsara é um software do mal, assim, um problema. Né? Pense, pega as pessoas pelo melhor, né? E enfia as pessoas em sofrimento pelo melhor. Quanto melhor a pessoa for, maior depois o problema. E não só isso, uma pessoa depois ela fica vagueando, né? Ela fica procurando alguma situação que se assemelhe, alguma coisa assim. A pessoa ainda fica um zumbi depois, procurando uma conexão semelhante, assim. E essa é a razão pela qual as mães têm uma longa repercussão na vida de filhos e filhas, né? Porque essa é uma relação também muito próxima e ela, de algum modo, ela produz coisas tão profundas, né, que vão repercutindo na vida das pessoas de um jeito que aquilo não dá nem para entender, né? A pessoa faz um decálculo lá, tipo amor de mãe com coisa lá toda assim, né? Que é uma dor, né? Como? Desculpa. O negócio é não ser humano. Melhor é ser mãe dura. Quando o filho vai embora, a pessoa ela tem um alívio. Que bom que foi embora, escapou. Essas são as melhores. Né? Assim. Que aí o filho sai correndo, vai embora. Eu me livrei. Nessa vida, mulheres não. Esse é espanto, assim. Esse é um filho bem educado, assim, um filho que aproveitou a relação. Mas então tem essa conexão, né? Um pouco terrível, assim. De modo geral, nós entramos no 11º elo, porque parece que tudo vai bem, a gente escolhe aquilo e zupt, entramos pelo topo, né? A gente busca entrar do melhor modo. É natural, né? Vocês vão olhar assim as crianças, né? Como a gente vai cuidando deles, né? A gente vai cuidando, vai botando para cima, vai botando para cima, assim, né? A gente não tem coragem de chegar a ele e dizer, olha, você entrou numa fria. Você entrou no samsara, entendeu? Você está lascado. Você está na roda da vida. Pode correr para todo lado, mas você está lascado. Você é como um riacho entrando no deserto. Você não vai cruzar, entendeu? Hoje eu estou de bom humor aqui. Aquilo dá pena de ver, né? Pega as crianças e empurra, e põe brilho neles, e bota energia. Eles... Aí vão, assim, né? Aí quando eles chegam lá pelos 19, 20, né? Aí aquilo ainda está bem, assim, né? Ainda está bem. Um pouco adiante, 25, começou a tragédia, assim, mais ou menos.
Aí o riacho olha para o lado, o ribeirão, o arroio olha para o lado assim, vê, tá falta um bocado, tem o horizonte lá, e a minha aguinha tá assim. O sol tá forte. É assim, né? Aí a gente sente, quando chegou nos 30, assim, mais ou menos assim, retorno de Saturno, né? Aí a pessoa faz uma conta, assim, deixa eu ver o que eu fiz até agora. Já passou 30 anos. Mais 30 é 60. 30 já passaram, eu nem vi. Assim, né? E agora, vamos ver, o que eu vou fazer nesse tempo agora, né? Então nós temos que pensar como que isso vai. E aí a gente olha para frente, a gente já fez uma série de coisas, a gente dá uma aprumada e vamos por aqui, né? A gente anda mais 10 anos, né? Aí a gente dá uma olhada naquilo assim, não foi bem por aqui ainda, não foi isso, mas agora já gastei mais 10. Aí lá pelas tantas a pessoa começa a olhar quantos ainda sobram, né? A gente começa a olhar para frente assim, uau, tá terminando, isso não vai longe, né? Com o tempo que eu tenho, com o que eu já fiz, eu não posso imaginar que eu vá muito longe nisso, né? Então é quando a aguinha começou a estreitar, né? A gente está vendo até o horizonte como é que a coisa fica, né? Naturalmente o Osho que criou essa história. Não fui eu, não foi o Lama Santa, isso foi o Osho. Que aliás o arroio dele terminou, né? Mas o ponto é o seguinte, aí o Osho diz, o que fazer? A gente se transforma em nuvem e atravessa o deserto, chove do outro lado e segue. É assim, tem que incluir essa passagem para a nuvem, né? Paz, eu acho que ele se sopra ao contrário. Tem esse pequeno detalhe. Mas vamos supor assim, né? Vamos pensar positivo, né? Pensar positivo. Mas e aí? Então tem esse ponto, né? Que isso também os pais não contam muito, né? Então a gente tem, por exemplo, quando a gente é adolescente, tem um brilho, parece que a gente é capaz de fazer grandes coisas, né? Aí passa um tempo, os horizontes eles vão ficando assim um pouco mais estreitos. Você quer fazer coisas muito extraordinárias, já não tem mais muita coisa extraordinária para fazer, assim, né? Exceto ir para a Indonésia, surfar em Bali. E aí fez isso, já terminou. Vou fazer o que mais tem para fazer, né? Andar de Kaique, o Rio Amazonas inteiro. Aí chegou lá, terminou. Vou fazer o que mais, né? Você tem que fazer a circunambulação do planeta, assim, de barco a vela sozinho. Mas essas meninas já fizeram, então aquilo tem mais graça, né? Então surge esse ponto que é um ponto interessante, né? Nós começamos a olhar e a gente começa a ver em perspectiva o que nós podemos fazer ainda, né? Mesmo jovens a gente pode encontrar esse aspecto. A gente pode se perguntar, mas essa vida está valendo a pena? Isso faz sentido? Faço o concurso para o Banco do Brasil ou não faço, afinal, né? Depois de ter surfado em Bali, né? Aí a pessoa olha assim, aí vamos supor que eu faça esse concurso, entro num trabalho, aí eu trabalho de segunda a sexta, esperando o fim de semana, esperando as férias, e isso seria mais ou menos a vida? Então é uma época que, de modo geral, os pais se juntam com os sogros e eles dão um aperto, assim, né? É melhor você pegar esse emprego, né? E depois você vê. Eles dão um jeito de... Aí se o filho consegue, enfim, pegar um emprego desses, fazer uma porção de dívidas e 2 filhos, né? Aí ele está encaminhado na vida. Aí está todo mundo feliz, assim. Aí pronto, aí aquilo está encaminhado, né? Aí a pessoa vai seguindo de um jeito ou de outro, balizado,
sai lá do outro lado, quer dizer, não sei o que é o outro lado, né? Aí enfim, sai do outro lado é assim, chega no 12º elo, né? Que é, enfim, decrepitude, né? Sofrimento, dissolução, morte. Daquilo tudo que foi construído, né? Eu não queria contar para vocês isso sábado à noite, assim, né? Mas esse é um ponto que eu... E aí, nós escapamos disso como? Hein? Nós que estamos aqui em assembleia, né? Nós escapamos como disso? Se tiverem uma boa ideia, melhor que a do Buda. Aí a ideia do Buda é assim. Isso tudo são construções artificiais que a gente produz, né? É o 11º elo. O 11º elo, se eu mantiver como tal, ele degenera para o 12º, sem solução. Ele é a base perfeita para isso degenerar para o 12º elo. Agora, o 11º elo, ele foi construído pelo 10º. Ou seja, eu estabeleço uma base de identidade ilusória, naturalmente, que serve para eu entrar nessa ação no mundo, nisso que parece que é o mundo. Eu olho de um certo jeito, aí eu faço esforços dentro daquilo, o que eu vou colher vai ser degenerescência, decrepitude, sofrimento, morte. Não tenho como evitar. Mas essa morte depende dessa entrada, e essa entrada depende dessa identidade que surge, que é o 10º elo Bhava. Esse é o Buda explicando, né? 10º elo Bhava, por sua vez, surge do 9º elo, que é um conjunto de ações que eu faço. Eu faço ações baseadas em desejo e apego, que é o 8º. Faço várias ações. Eu me torno hábil naquilo. Porque eu me torno hábil naquilo, parece que eu sei produzir as manobras para me sentir bem. E essa sensação de que eu sei fazer isso dá uma ideia de uma identidade que, enfim, surge como o 10º elo. Então, a base do 10º elo é o 9º elo, que é o conjunto de ações. Então, esse ponto do 9º elo, ele é muito sério. Ele é o ponto onde nós estabelecemos a base kármica para o nosso próprio nascimento. Porque, por exemplo, aí é muito importante quando a gente age no mundo, não só a gente não fazer ações não virtuosas, que seriam ações não lúcidas, como não permitir que os outros tenham êxito em ações não virtuosas. Porque quando a pessoa tem êxito em ações não virtuosas, ela termina se construindo daquele jeito. Aí ela vai viver daquele modo, ela se mantém, vai ter graves dificuldades a partir daquilo. Então, nesse ínterim surge o que é chamado ação irada, né? Mas aqui o Buda, nesse contexto, ele não traz esse ponto, ele não dá tanta ênfase a esse ponto, ele apenas olha isso. Mas para nós que estamos agindo, é um ponto bem importante, porque aquilo que a gente as ações que a gente faz constroem dentro de nós uma base que a gente não está percebendo, que é como se fosse uma bagagem de experiência. Essa bagagem de experiência é que vai servir para que a gente se sinta surgindo com uma certa identidade no 10º elo. A bagagem de experiência, o 9º elo, nós podemos manobrar de vários modos, né? Um dos modos que a gente pode manobrar é, em vez de seguir simplesmente a partir de desejo e apego, a gente segue com uma motivação mais elevada, uma motivação benigna, uma motivação melhor. Então isso vai nos produzir um renascimento melhor. Aqui a gente considera, por exemplo, o 10º elo como se fosse um renascimento, um nascimento. Então o 9º elo, ele é muito importante. Esse conjunto de experiência, onde é que a gente coloca a mente? Então, se nós colocamos a mente no reino dos infernos, temos desejo e apego a partir do reino dos infernos, nós vamos ter êxitos a partir disso. A gente vai ter êxito em matar gente, em roubar, em causar um maior tipo de problema por todos os lados. A gente vai ter vantagens nisso. A gente diz, eu sou isso. Surge o 10º elo. A gente entra no 11º fazendo isso. Então essas experiências, elas são problemáticas, esse 9º elo, né?
Aí o nono elo, por sua vez, ele não se estrutura por si, ele vem de desejo e apego, que é o oitavo. Essa estrutura de desejo e apego, e por enquanto a gente não sabe de onde é que surge, ela propicia as ações. Assim. Então, desejo e apego, por sua vez, não é apenas desejo e apego, ele vem do sétimo elo, que é a sensação. Sensação. Então, quando a pessoa está nos infernos, matar o outro dá uma sensação positiva. Quando nós estamos no reino dos seres famintos, conseguir catar uma comida fétida nos dá uma sensação positiva. Quando nós estamos no reino dos animais, ficar parado em meio às coisas, inerte, nos dá uma sensação positiva. No reino dos seres humanos, nós operarmos de forma estruturada, obtendo resultados, nos dá uma sensação positiva. No reino dos semideuses, a gente vencer competições nos dá uma sensação positiva. No reino dos deuses, nós seduzirmos, brilharmos, nos dá uma sensação positiva. A gente já pode ver onde é que nós andamos. Mais ou menos assim, o que nos dá sensação positiva? Então tem pessoas que quando elas conseguem bater nos outros, elas têm uma sensação positiva. Então é como se elas tivessem uma tendência kármica pelos infernos. Então os Vedanas, eles se manifestam desse modo. Aí a pessoa tem desejo e apego de fazer isso. Quando ela tem desejo e apego, ela vai obter muitas vezes, vai fazer isso muitas vezes. No fim ela diz, eu sou alguém que... Então a pessoa termina nascendo desse modo e se manifestando no mundo desse modo. Então os Vedanas, eles estão na dependência dos vários reinos, né? Agora pode ser que a pessoa, por exemplo, ela seja uma pessoa bem dotada, assim, ela consegue arrumar casa, consegue botar parafusos, arrumar coisas e pintar e se organizar, ela cumpre horários, ela executa coisas bem feitas. Isso é típico do reino humano, característica do reino humano. Aí a pessoa, ela gosta, se sente bem assim. Aí ela tem desejo, apego associado a isso, ela vai fazer muitas coisas desse tipo. No fim ela diz, eu sou tal coisa. Aí ela entra no mundo fazendo isso. Ainda que ela entre no mundo fazendo isso, que é uma coisa aparentemente favorável, ela vai entrar em decrepitude progressiva, vai morrer. Mas aqui, sim. Mas isso não era para contar. Não, o que eu quero dizer é assim, um plano são vários planos, é isso? Um plano mora, outro mora, é isso? É que a situação do Buda é um pouco diferente. A situação do Buda é porque ele tinha uma clareza, ele não estava nos 12 elos. Então, por exemplo, ele morre, mas ele não tem essa experiência de morte como da roda da vida, é uma outra coisa, né? Ele é como se ele assumisse um corpo para poder se manifestar, como o Tcherezig. Se ele não surgir dentro desse plano, ele não tem como ajudar. Então ele surge, essa consciência surge, mas ela não opera, ele não tem frustração nenhuma. Ele não chega ao final da vida e diz, eu errei, eu não devia ter me tornado um Buda. Eu estou frustrado, né? Eu devia ter voltado para casa, cuidar do meu filho, da minha esposa, né? E assim, o tempo passou, devia ter namorado mais, devia ter feito outras coisas, né? O Buda não tem essa frustração. Então, o humano também pode, se sair do samsara, também pode seguir o caminho do Buda. Ele pode, com certeza. Nem todos, mas... Não, isso. Como? Não, é assim, Não, em princípio, todos eles têm esse potencial, eles podem isso. Todos os seres. Não só os humanos, né? Aí que é uma coisa um pouco mais complicada, porque é difícil os seres de outros planos também atingirem isso, né? Mas os seres humanos se considera que é mais fácil para os seres humanos. Assim. Você não faz o que tanta pouca gente consegue? É difícil, não é fácil. É mais fácil. Mas, por exemplo, o Buda, 3 eons. O Buda levou 3 eons dentro desse software. Que é
O Eon é um tempo que o mundo surge e depois cessa. O mundo inteiro. É. Isso é muito tempo. A gente não sabe que ponto a gente está. Como? A gente não sabe que ponto a gente está. Nós estamos no finalzinho do terceiro Eon de cada vida aqui, né? É mais ou menos isso. Assim. E aí? Então nós estamos no sétimo elo, Vedana. Gostar, não gostar, indiferença. Né? Esse gostar ou não gostar depende do reino que a gente está se manifestando, depende do conjunto de karmas que estão estruturados. Né? Mas seja como for, não importa qual é o karma, porque nós vamos estruturar coisas diferentes e vamos terminar no 12º elo. Não tem como, a não ser que a pessoa atinja a liberação antes. Né? Então, quando nós estamos em reinos superiores, a gente tem mais oportunidade de esclarecer esse processo, né? Está lá no 10º elo, 11º elo, e o Dharma operar dentro de nós e a gente poder escapar disso, gerando lucidez. Né? Então, esse é o caminho que nós estamos fazendo. Todos os praticantes estão no 11º elo. Significa que eles estão com 11 elos operando, só falta o último. Decrepitude, morte, desespero. Só falta esse, né? É assim. E o tempo vai passando. Tec, 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 tec. É assim. A gente tem domingo para se recuperar agora. Assim. Então, esse é o 7. Mas eu tinha que contar os outros ainda. Até o primeiro, né? Para a gente poder escapar. Eu, na verdade, estou fazendo um trajeto de escapar disso. Fazendo um trajeto de escapar. Vocês não estão percebendo, mas é. Como? O Buda descreve só a roda da vida. Mas ainda assim, nos ensinamentos de Dzogchen existem 13 sistemas universais. Aqui é como se fosse um sistema universal. O sistema universal é um software que está todo mundo operando dentro daquilo, não se dá conta. Aquilo produz uma experiência de mundo completa. Mas tem 13 sistemas que esse tipo de ensinamento sobre a natureza búdica, natureza ilimitada, e a sabedoria primordial, eles eliminam o sofrimento dos 13 planos, dos 13 mundos. Mas então, aí segue o Buda olhando. Aí o 7º elo, dependendo de qual o reino, ele é mais auspicioso e menos auspicioso. Mas sendo dentro do Sansara, não tem solução. Nós vamos terminar no 12º elo. A única forma de superar isso é através da superação de avidya, da ignorância, né? Que é o primeiro elo, que nós estamos chegando lá. Então vocês vejam, Vedana produz apego e vai produzindo aquilo tudo, produz nossa existência e, enfim, a morte. E a morte não é o final. A morte é uma etapa disso. Ele produz a morte e depois nascimento de novo e a gente gira. Então nós estamos girando dentro disso por um tempo já sem tempo, né? Um tempo muito longo. Agora o 7º elo depende do 6º elo. O 6º elo é a base para o 7º elo. Ou seja, nós temos contato da nossa base física com as coisas. A nossa mente está operando através de uma base, da experiência de uma base física. Ela não precisa estar operando assim. Por exemplo, quando nós sonhamos à noite, nós não estamos operando a partir de uma base sensorial física, né? Mas nós operamos, temos sensação de existência, temos uma sensação de corpo e tudo, né? A gente não está operando através dessa base física, nós estamos operando através de uma base mental. Então, o 6º elo eu estou operando através de uma base física. Enquanto eu falo aqui, vocês podem, independente do que é dito, do que acontece aqui dentro da sala, vocês podem pensar nos filhos, pensar na natureza, pensar no outro lado do planeta e viver experiencialmente alguma coisa assim, fora daqui da sala. Mas é natural que a gente passe a viver a nossa experiência mental a partir do sensorial, que é o que está acontecendo aqui. Então isso corresponde à operação
do contato, né, a partir do corpo físico, que é o quinto elo. Então, o quinto elo é o corpo físico, o sexto elo o contato, o sétimo elo vedana, gostar ou não gostar. Então, nós estamos operando a nossa mente a partir do corpo, que por sua vez se relaciona sensorialmente com o ambiente e mentalmente também. E ele produz a sensação de gostar ou não gostar, aquilo vai. Então, a morte, lá no fim, o 12º elo, a sensação de existência, etc., ela está na dependência desse corpo físico que está operando e a nossa mente operando a partir disso. Que não é necessário que opere. Então, quando a gente se liberta disso, a gente se liberta da fixação à roda da vida. Né? Mas se a gente não se libera disso direto, então a gente sempre pode dizer, a minha fixação ao corpo está na dependência de Namarupa, que é o elo que vem antes, que é a nossa aspiração da estabilização da mente. A gente vai dizer, Namarupa, por sua vez, depende de Vijnana, que é uma posição de mente onde nós estamos operando, temos uma sensação de existência a partir das marcas mentais que a gente teve a partir de pensamentos. Aí tudo já é abstrato. Por sua vez, Namarupa depende de Shadayatana. Desculpa, Namarupa depende de Samskara, que é as marcas mentais. Samskara, por sua vez, depende da ignorância, que é a Avidya. Se a gente romper a Avidya, ou seja, se a gente consegue operar com a mente fundamental, luminosa, sem produzir a Avidya, isso significa a gente não ficar preso. Se a gente não fica preso, Samskara não tem o poder de obstruir a nossa mente. Se Samskara não tem esse poder, a minha energia, a minha mente não estão acionadas para o Samskara. Então Vijnana não opera. Se Vijnana não opera, eu não tenho Namarupa. Se não tenho Namarupa, não tenho fixação no corpo. Aí eu não tenho nenhum dos elos subsequentes. Então, se eu reconheço que decrepitude, doença, envelhecimento, lamento, dor, sofrimento e morte, que são o 12º elo, depende desse meu surgimento ilusório em meio à vida, depende desses elos subsequentes até o primeiro, e eu elimino a ignorância, que é a base de tudo, eu elimino totalmente os 12 elos da experiência psíquica. E a eliminação desses 12 elos, ela não é propriamente a iluminação, mas ela é a liberação, ela corresponde à cessação. A cessação da operação da mente a partir daquele software. Os 12 elos é o software do Sansara, é o jeito do Sansara ser produzido. Sansara não é um lugar. Sansara é uma experiência produzida a partir de um tipo de operação mental. É assim. Nós temos, dentro de uma visão comum, nós temos a sensação que Sansara é o mundo. A palavra Sansara e mundo parece que é a mesma coisa, mas não é. No sentido de que a Sansara é uma experiência de mundo que a gente tem. Mas aquilo não é a única experiência que eu posso ter. É uma experiência condicionada, baseada num tipo de posição de mente. Então é isso que a gente vai precisar superar. Aí a iluminação, ela vai surgir de um outro jeito ainda. Ela vai precisar de tatata, que é a capacidade não só de cessar aquele software, mas especialmente de poder acionar o software de onde foi retirado o poder intoxicante, o perturbador de introduzir a Avidya. Por exemplo, nós podemos jogar futebol com os netos sem jogar futebol no sentido. Nós podemos fazer as coisas sem ficar preso a elas, sem gerar uma identidade no meio daquilo, sem querer que essa identidade seja feliz no meio daquilo. Imagina um avô jogando futebol com o neto, imaginando que se ele ganhar ele vai ser feliz, se perder vai ficar infeliz. É uma coisa assim, entende? Então não é
esse jogo acabou. Houve uma cessação disso. Aí o neto está lá querendo ganhar o jogo vermelho, porrando, né? E o avô olha aquilo tudo, né? Ele olha aquilo feliz, assim, né? Ele olha e vê aquela energia toda acontecendo ali. Ele não está nem contra nem a favor, ele contempla aquilo, né? Mas ele mesmo, ele não está jogando. Então o Buda é como um avô. Ele entra no mundo, ele olha aquilo tudo acontece, mas ele não está operando fixado nos 12 elos. Então, tecnicamente, o Sansara é os 12 elos. É a operação a partir dos 12 elos. Então, quando a gente entende os 12 elos, isso é uma coisa muito maravilhosa, porque a gente entende o software que nos engana. Aí nós podemos fazer esse caminho inverso, né? Vem do 12º para o 11º, vem vindo até a dissolução da ignorância. Aí surge uma contribuição que, naturalmente, o Buda, ele tinha atingido isso completamente, porque ele era um Buda completamente iluminado, Sammasambuddhasa, completamente iluminado, mas o tipo de ensinamento varia um pouco. Por exemplo, quando o Buda ensinou, ele falou especialmente aquilo que está dentro da tradição Pali, aquilo que está escrito daquele modo, né? Mas as pessoas, na medida que vão praticando, elas vão amadurecendo o ensinamento, então elas vão vendo mais. Aquele ensinamento ele começa a ficar mais complexo, né? Então, quando o Buda deu os ensinamentos, as pessoas não viram o Mahayana, elas viram o Mahayana depois. Elas também não viram o ensinamento sobre a natureza Vajra, elas viram depois isso. Elas não viram o ensinamento sobre Tathata, Prajnaparamita, elas viram isso depois. Então, esse é um desdobramento pela maturidade do próprio ensinamento, como ele foi apresentado. As pessoas começam a ver mais e mais, porque elas vão caminhando naquele caminho e elas veem aquilo tudo. Aquilo estava lá. Estava lá. Hoje nós olhamos, por exemplo, o Buda vai dizer: a essência do Sansara é apego. Aí nós vamos entender direitinho isso como uma base, né? Aí nós podemos reconhecer, nós o tempo todo fazendo esse trabalho, né? Ou seja, nós temos uma energia que a gente tem apego àquela energia. A gente tenta manter, através de processos causais, a nossa energia funcionando de um certo jeito, né? Então vocês olhem assim, por exemplo, quando as mães entram em casa, se a casa está arrumada, elas se alegram. Assim. Então vamos supor, isso é um apego. Apego. Mas aí elas chegam em casa, a casa está desarrumada, elas se afligem. Não vão dormir antes de deixar aquilo tudo arrumado. É assim. Isso é o justo resultado kármico desse apego. Assim. Aí a pessoa tem aquela ação inevitável. Por quê? Porque aí ela arruma aquilo tudo, está com cheiro de limpo, arrumado, a pessoa, agora eu descanso. Enquanto ela não arrumar, ela não pode dormir com um desequilíbrio emocional, né? Não pode. É? É. Eu tinha que gravar o Lama e mostrar lá. Não sou eu, isso aqui é ele. É o justo resultado kármico. Se eu não deito a história, eu já tô. Assim. Namorar com o Lama. Mas de qualquer maneira tem que mandar a tua mulher lá de vez em quando dar uma arrumadinha lá. A situação tá grave. Assim. Mas aí tem isso, né? Aí, por exemplo, os grandes praticantes, eles estão ali serenos. Aquilo parece uma confusão em volta, né? Mas aquilo é só na mente das pessoas que tem uma perturbação associada à limpeza. Vamos pensar, os grandes praticantes sempre praticaram em cavernas, né? Então, quanto mais próxima a nossa casa está de uma caverna, mais próximo é um ambiente de prática. Assim, né? Assim. Sim. Na verdade, nós vamos ter que fazer isso com os 12.
Você não queria desanimar, né? Mas não basta um elo. Não basta um elo. Na verdade, se bastasse um elo, seria o primeiro. Se a gente resolver o primeiro elo, a gente resolve os demais, porque todos os demais são essencialmente a ignorância com uma outra feição. Então, o primeiro elo é a ignorância. Mas eu estava aqui, na verdade, querendo convergir. Eu estou falando do Buda Sakyamuni, aí falei do ensinamento, para poder convergir em Guru Rinpoche. Então, só um minutinho, assim, que depois... Então, a gente converge em Guru Rinpoche do seguinte modo. Aí Guru Rinpoche vem e ele dá um ensinamento muito interessante, que é um ensinamento que tem uma origem. Nem todo mundo se deu conta disso ainda, né? Mas ensinamentos budistas têm várias origens. Aí tem o Buda Sakyamuni, aí tem Ordian, que é uma outra região, que é onde foi o Paquistão, aliás, onde é o Paquistão, o Afeganistão, esses lugares, né? Vale do Swat, onde tem aquelas imagens que os talibãs explodiram do Buda, né? Eu penso, como é que tem imagem do Buda lá? Uma terra islâmica. É que aquela era uma terra budista em outros tempos. Aquela região, ela parece que foi 1900 anos. O budismo existiu ali, existiram mosteiros budistas por esse tempo, assim, né? Muito antigo, né? Vocês pensam, o que é 1900 anos? De Guru Rinpoche para cá passou 1200 anos. Lá tem 1900 anos. O budismo esteve presente. Aquela região se tornou budista logo depois do Buda atingir a iluminação. Praticantes foram para lá. Depois se fundou essa tradição. Tem livros publicados, o diálogo de Nagasena com o rei Milinda. O rei Milinda era um rei daquela região, era um rei grego que viveu naquela região. Depois da invasão de Alexandre, que invadiu a Índia, eles passaram por ali. Aquelas regiões ficaram regiões que tiveram uma influência da cultura grega também. É muito interessante isso. Mas, então, quando nós vamos olhando isso, a gente entende, por exemplo, que essa região, que era chamada região de Ordian, ela recebeu a influência de Vajrasattva. Ali se originou os ensinamentos do Dzogchen. Nessa região, não foi na Índia, no Nepal, no Butão, mas foi nessa região. E isso veio através de Garabdorje. Então, do mesmo modo que surgiu o Buda na Índia, surgiu o Garabdorje em Ordian. Garabdorje, ele era uma emanação extraordinária de Vajrasattva. Ele não nasceu de uma forma comum. A mãe dele uma história um pouco diferente da mãe do Buda Sakyamuni, assim, né? E a mãe dele era uma virgem. Essas histórias repetem assim, né? Eu cada vez acredito menos nisso, assim, né? Assim, não sei porquê. Em todo caso, tudo bem, né? Ela era uma monja assim, estrita, cumpridora. E não tinha visita nenhuma no mosteiro. Aquilo era assim, né? Não sei como, né? Mas aí se diz que a Vajrasattva fez uma mágica e plim. Aí surgiu o Garabdorjezinho. Aí quando nasceu o bebê Garabdorje, a mamãe olhou, só pode ser um demônio, porque não aconteceu nada. Como é que nasce um bebê assim? Aí ela escondeu ele, quer dizer, tentou matá-lo. Pense, que uma monja... Se fosse um monge, não faria isso, né? Claro, ele não teria filha, né? Mas aí ele botou dentro de uma caixa de cinzas e cobriu esse bebê. E foi embora. Mas naturalmente ela resolveu voltar e ver. Aí estava ele sentado na cinza e disse, mamãe. Aí ela resolveu, assumiu o filho. Aí o bebê cresce, só que ele cresce uma super velocidade, assim, né? Então com 6 meses já tinha uma aparência de 6 anos. Já estava falando e dando ensinamentos. Assim, precoce. Né? Precoce a criança. Né? É assim. É o que contam, né? Eu não estava lá nessa época. E aí ele começou a dar os ensinamentos sobre a natureza primordial
Em vez de dar um ensinamento sobre o karma, o sofrimento, a roda da vida, e os 6 reinos, etc., os 12 elos, ele começou a falar sobre a natureza primordial, sobre a liberação, sobre a natureza que está além do karma. Aí os budistas da Índia se horrorizaram. Pensaram, isso é um herege. Aí eles despacharam uma força-tarefa para Orjan, para debater com o menino e derrubá-lo. E ali, na direção desse grupo, ia Manjur Sirimitra, que era considerado o melhor debatedor da Universidade de Nalanda na época, né? E aí ele debateu com o menino venceu ele, os argumentos, né? E aí ele se converteu em aluno dele. Aí surge essa linhagem que vem de Orjan. Essa linhagem converge em Guru Rinpoche. Então vem Manjur Sirimitra, né? Aí vem Sri Simha Vimalamitra, Guru Rinpoche. Aí Guru Rinpoche ele vai para o Tibete, mas ele também, quando ele vai, ele leva os ensinamentos que vieram do Buda, porque ele também ouve os ensinamentos do Buda. E aí vem o Khenpo Shantirakshita, que representa os ensinamentos do Buda estritamente, né? E eles constroem o primeiro mosteiro, o mosteiro mosteiro fundador, o mosteiro de Samye, né? Aí eles constituem esse que é o primeiro mosteiro budista no Tibete. Então de lá surge essa propagação do budismo e vai surgir a linhagem Nyingma, né? Assim. Então o que acontece? Aí Guru Rinpoche ele vai especialmente dar ênfase nesse reconhecimento da natureza Vajra e nessa experiência que é manter a lucidez em meio às condições. Esse ponto, né? Então, enquanto que o Buda Sakyamuni ele vai enfatizar a cessação, Guru Rinpoche vai enfatizar a capacidade do Bodhisattva de se manter límpido em meio às condições, trazendo benefício aos seres. Então, essa é a contribuição, assim. Então surge esse ideal de Bodhisattva a esse nível, né? De poder se manter no mundo de forma completamente límpida, reconhecendo o aspecto ilusório da realidade, não se deixando contaminar pelo aspecto ilusório, mas não rejeitando a entrada nisso, porque se ele rejeitar essa entrada, ele não tem como trazer benefício aos seres. Então, esse é o ponto, assim. Então o Guru Rinpoche representa isso, né? Agora, dentro desse aspecto primordial, aí surge um tema muito interessante, que é o tema da sabedoria primordial, que é o tema que a gente começou esse encontro, né? Quando eu comecei lembrando que dentro do silêncio que está depois do silêncio, né, surge a capacidade de nós olharmos as coisas e vermos o surgimento condicionado delas, mas nós observamos isso, nós vemos como que aquilo se dá. Então essa observação, onde nós não saímos desse silêncio, mas a nossa mente acompanha a operação condicionada, isso é que vai desenraizar o samsara, né? Isso é que vai produzir, por exemplo, o conhecimento sobre os 12 elos. Então o Buda Sakyamuni ele é um Buda completamente iluminado, porque ele está dentro do samsara, ele olha, sem sair da sua condição de Buda, de condição lúcida, ele vê como é que ele está no meio daquilo e ele reconhece como que aquilo tudo surge. E aí ele entende os 12 elos e dissolve isso, né? Assim, isso é um exemplo acabado da sabedoria primordial. Ou seja, como que a gente está dentro das coisas, mas nós não estamos tomados por aquilo. Nós estamos dentro das coisas e porque estamos dentro nós podemos ver a operação. Então esse ponto da sabedoria primordial ele é de grande importância, ele é a característica de um Buda. O Buda manifesta a sabedoria primordial. Os Arhats manifestam a cessação. Vocês vão entender, por exemplo, durante muito tempo dentro da linhagem da abordagem Pali,
as pessoas tinham a noção de que a cessação era equivalente à iluminação. Por quê? Porque a pessoa não está mais no samsara, ela não está mais operando aquele software. Mas, por outro lado, ela não tem a lucidez de entender como é que aquilo tudo ocorre, como é que aquilo se dá, de entender os seres dentro do mundo deles, né? E de também gerar processos, gerar capacidade de tirar os seres dali de dentro. Eles não têm isso, não chegam a se desenvolver. Eles operam na relação com o samsara como um processo de distanciamento progressivo até que eles se distanciam totalmente. E parece que aquilo então é tudo. Mas aquilo é a condição de arhata. Depois da condição de arhata pode levar muito tempo, se eles não têm ensinamentos, muito tempo para ainda atingir a iluminação completa, né? A iluminação pressupõe o reconhecimento da natureza vajra, do aspecto ilusório da realidade. Sem o Prajnaparamita não tem como cruzar isso. Então, por exemplo, nós podemos ter a cessação, entender o software esse e não seguir. Seria uma culminância de uma prática baseada em votos. Eu posso atingir isso, eu não entro mais em desejo apego, corto aquilo. Mas eu ainda tenho traços da ignorância. Então, não houve uma liberação completa assim. Aí, posteriormente, aí vem, através do reconhecimento da realidade vajra e do Prajnaparamita, aí vem a compreensão de que a realidade ela é plástica. Eu posso ter uma sensação da minha conexão com o mundo como se o mundo fosse uma coisa existente. Mas aí eu supero isso. Supero. E nessa cessação, essa cessação inclui a cessação da própria identidade. Então, na abordagem Pali, a pessoa contempla os fundamentos da sua própria existência. E ela supera isso, né? Ela vê que isso vem dentro de uma perspectiva condicionada. Mas ela não tem a sabedoria primordial. Ou seja, dentro desse silêncio último brota um brilho, brota uma energia estável e a sabedoria primordial. Pode falar. Eu tinha entendido que essa sensação, pelo roteiro dos 8 itens, se daria depois da prática do Prajnaparamita, dos 8 pontos. Seria essa a sensação que o senhor está falando? Essa é uma sensação mais adiante ainda, né? Porque a dos arhats ela não é assim. É uma sensação dos arhats, ela é como se ela tivesse, ela começasse efetivamente em desejo apego, né? Ela não tem, aqui aqui tem a sensação da ignorância, né? Essa sensação aqui ela está junto com a prática do Prajnaparamita e ela está muito próxima já da noção da sabedoria primordial, né? Então, essa como eu descrevo aqui, né? Porque ela tem o reconhecimento da natureza vajra, né? Aí ela está nos 12, ela está nos 12 pontos da dissolução da identidade, né? Tem o conhecimento dos 12 halos, a dissolução, com certeza, está condicionada. Durante um tempo a pessoa pode ser apresentada para aquilo como uma coisa teórica, mas o funcionamento da pessoa não alterou. A pessoa não teve a cessação. A cessação é uma experiência mesmo. A pessoa não opera mais daquele modo. A cessação. É assim. Eles acreditavam que a cessação, eles confundiam cessação com iluminação.
Aí quando vem a abordagem Mahayana, vocês vão ler, por exemplo, no Sutra do Diamante, aí o Buda vai dizer que no máximo ele chegava na condição de Arhats. Mas para atingir a iluminação é necessária a compreensão do Prajnaparamita, a compreensão desse caminho mais amplo. A cessação seria assim: eu não uso mais o software do Sansara. Eu já me dei conta como é que ele opera. Então, por exemplo, em vez de nós ficarmos com desejo e apego, tentando condicionar as coisas ao nosso redor para que o nosso desejo e apego sejam satisfeitos, não opera mais assim. Isso é a cessação. Isso não é iluminação ainda. Mas é a liberação? Eu diria que isso vem antes da liberação. A liberação vem depois ainda. Porque a liberação, ela é um processo natural. Então aquilo naturalmente se transforma. A nossa visão, ela ultrapassa efetivamente o samsara, né? E a iluminação, ela pressupõe a sabedoria primordial. Então a liberação ainda é defensiva, como a cessação também. Eu pego obstáculos, eu retiro obstáculos. Enquanto que a iluminação é alguma coisa positiva. Nós temos uma ação lúcida da mente. Ela não é que ela adquiriu um nível de proteção aonde o samsara não opera mais e os obstáculos não surgem mais. Mas é algo aonde a mente ela é lúcida, ela se move de forma lúcida. Ela não é afetada, já não é mais afetada, mas ela tem a capacidade de se mover em meio às condições de forma completamente lúcida. A liberação não vai produzir isso necessariamente, né? A liberação é uma capacidade de não ser atingido por aquilo, né? Conhecimento que nós temos, quantos são totalmente iluminados, além do Sakyamuni? Tem muitos outros, né? O Buda teve 500 grandes discípulos que atingiram a iluminação. 500 grandes discípulos. Da época do Depois deles, eu tenho a impressão que nenhum mestre se proclamou iluminado depois do Buda. Mas isso não quer dizer que eles não tenham atingido a iluminação. O Buda, por exemplo, o Mahakasyapa, que foi o segundo, né? O Buda testou, a sua mente é igual à minha. Aí ele deu o cetro, a tigela e o manto para o Mahakasyapa. Mas o Mahakasyapa não disse, eu sou um Buda, ele não disse isso. Mas o Buda atestou. Então não tem na tradição budista essa noção de que a pessoa, ela, pelas tantas, ela se proclama um Buda. Exceto o próprio Buda. O Buda Sakyamuni viveu quantos anos depois da iluminação? Ele viveu dos 36 aos 82. Ele viveu um longo tempo, né? Sintoma da presença do iluminado é sinergético. Ele entra no ambiente, ele altera toda a energia do local. Em tempos de hoje, por exemplo, se ele entra aqui agora, as luzes, os flashes, há uma alteração disso. A gente teve aquela experiência em Taiwan, depois que você foi embora, a gente encontrou o Timatã. Desde a vida.
necessariamente, porque a realização de shamatha, ela equivale a uma estabilidade da mente numa condição onde o ambiente ao redor é o samsara. Então tem uma estabilidade da mente. Mas quando a pessoa abre os olhos e se move, o samsara retoma a sua ação e o seu funcionamento. Se a pessoa tem a cessação, o samsara não retoma. Porque o samsara, ele é um software. Se eu não operar por desejo e apego, eu não aciono o samsara. Qual a razão disso, né? É que essa pergunta ela não tem propriamente uma resposta, porque essa noção de causalidade é que produz, essa nossa experiência de causalidade produz a pergunta de qual a causa. Só que a mente que opera dentro da causalidade, ela não consegue ultrapassar os aspectos causais. Não tem como avançar. E essas regiões, elas não são regiões causais. Elas são regiões que operam de um outro modo. Então a mente causal, ela produz perguntas, mas não vai encontrar as respostas, porque ela não consegue entrar dentro disso. Não consegue entrar nessa região assim. Agora acho que a tua sensação, ele renasce no samsara? Ele não renasce no samsara. A não ser que ele, num certo momento, ele tenha um vislumbre Mahayana e ele resolva retornar para trazer benefício aos seres. Ele segue. Mas como atingir a iluminação? Dá para atingir? É que a mente dele vai operar como numa terra pura, num reino específico assim. Aí ali dentro ele segue com experiências, um certo nível de ilusão até o ponto que vai ultrapassar totalmente. Eu acredito que Jesus Cristo seria um Buda. Deixa eu pensar, como é que seria isso? Eu entendo a tua pergunta, assim, se eu tiver uma compreensão intelectual do software, será que isso é o suficiente? Mas quando eu digo compreensão, ela não seria uma compreensão intelectual. A sensação não é uma compreensão intelectual. É uma coisa assim, por exemplo, se uma criança vê o pai se vestindo de Papai Noel, aquilo é uma compreensão teórica ou é o quê? Aquilo é uma experiência. Tem uma experiência de desilusionamento com relação ao Papai Noel. Papai Noel nunca mais vai ser o mesmo. Então, quando a pessoa vê o software do samsara, é como se a pessoa estivesse vendo o Papai Noel se vestindo. Aí nunca mais o Papai Noel vai ser o mesmo. O samsara não vai ser mais o mesmo. Se vocês olharem isso, vocês vão ter dificuldades. Aí vocês dizem, eu gosto de azeitona com recheio de não sei o que. Vocês estão espetando aquela azeitona, estão procurando na prateleira do supermercado azeitona de um certo jeito. Através dessa azeitona eu obtenho um nível de experiência mental, né, que é o que é o meu samsara. Agora, por que eu pego o carro, vou até o supermercado especial para conseguir um vidrinho daquilo, só para obter aquele nívelzinho de experiência? Aí fica uma cara assim, isso é samsara, entende? Aí quando tu olha para aquilo, diz, tá, deu. Cessação é isso. É quando tu olha para isso, tu acha que eu estou perdendo tempo. É,
não começa pela negação, ela começa pela clareza a respeito do que nós estamos fazendo. As pessoas pegam o carro e dirigem, né, uma horda, sai de São Paulo, assim, já tudo encostado no outro, e vão indo, assim, né? A gente pensa, eu quero ir para um lugar tranquilo. Aí todos querem ir para um lugar tranquilo. Né? Aí é assim, a gente tem um trabalhão para ir, trabalhão para voltar. Né? Mas esse lugar tranquilo, eu não preciso daquela condição. Né? A gente para um pouco assim. Furou o pneu, a gente para na beira da estrada. Assim. Encontrou um lugar tranquilo. Mas a gente não, o lugar tranquilo é uma coisa que depende de uma coisa complexa. Eu vou buscar. Eu nunca busco a coisa direto, eu busco uma coisa que produz uma outra coisa. Aí eu fico sempre ultra ocupado, ultra demandando de tudo, né? Esse aqui é o ponto, né? Então, o shamatha é um caminho direto para a experiência de liberação, experiência livre da dependência desses processos todos, né? Então nós vamos estabilizando, aí o shamatha vai propiciando uma compreensão progressivamente mais profunda. Aí eu agrego o Prajnaparamita nisso e vou indo até a gente vai revelar o software do Sansara. Aí nós temos a cessação daquilo que pode ser com Prajnaparamita ou não. Na linhagem Pali, a gente não vai pelo Prajnaparamita. Mas nós aqui, nós vamos através do Prajnaparamita. Então a gente olha o teor de como que a realidade se configura diante de nós, e a gente olha para aquilo e acha que aquilo não tem muita graça mais. Eu ficar dependente de uma pequena coisa que eu vou buscar não sei aonde para obter um nívelzinho de brilho da minha mente e um pouco de dor de barriga, aí aquilo não é interessante. Aí lá pelas tantas a gente começa a descomplicar a vida, né? Na medida em que nós estabilizamos a nossa consciência, nós começamos a descomplicar a vida. Existe uma coisa que é do Zen, né? É uma coisa interessante que se diz assim, de modo geral, na sociedade globalizada, nós buscamos, para atingir nossa experiência, a gente vai buscar tudo que for possível. A gente busca o máximo de acesso às coisas para poder atingir essa experiência, né? Enquanto que numa abordagem do Zen, nós buscamos o mínimo. Em vez de eu sair correndo atrás de tudo, eu me libero dessa busca de tudo e justo por isso aí eu consigo atingir. Então é como se houvesse um caminho de simplicidade. Essa complexidade, ela vai nos deixar muito atarefados e vai nos tirar a oportunidade de nós acessarmos isso, né? Então esse caminho começa com o shamatha. As pessoas vão praticando shamatha, elas progressivamente simplificam suas vidas, gastam menos, podem trabalhar menos. Aquilo é uma corrente virtuosa, assim, né? Aquilo vai indo. No mínimo isso. No mínimo isso. Eu acho que a chance maior é de eu ter um mínimo de serenidade e talvez um pouco que eu consiga já tá bom até o resto dessa existência, porque Mas é melhor pensar que é possível a liberação. Melhor pensar que é possível. É assim, não pense por baixo, é melhor pensar para cima. É assim, né? Mas não pense assim, a Denise, haha, chegará lá, haha. É assim, aí que a Denise não chega lá.
se você de algum modo tiver a sensação de que chegou, é porque você deixou a Denise no caminho. Porque as identidades, elas não chegam, né? Aqui tem um filtro de identidades, assim, passar por uma tela a identidade não passa. Te passa de um outro jeito, mas a identidade mesmo ela não consegue passar, né? Ainda assim a mamãe vai insistir. Foi a Denise sim que chegou lá. Consciência e mente são sinônimos do budismo, e se não são, qual é a diferença? Porque nesses dias todos, eu acho que eu ouvi 2 vezes a palavra, 3 vezes a palavra consciência e mente. É que a consciência ela é o terceiro elo, é Vijnana. Então tecnicamente é assim, né? Mas no Ocidente muitas vezes a gente usa consciência como se fosse o cerne da lucidez, né? E aqui não é. Não. Tecnicamente no budismo a gente reserva a palavra consciência para Vijnana, que é a consciência dual. E mente nós usamos como a mente a partir da ignorância. Mas essa palavra mente também pode ser usada num sentido amplo, como se fosse a mente que inclui a iluminação também. Mas eu prefiro usar a palavra mente a partir de avidya. Aí eu uso a noção de natureza primordial para a mente do Buda, né? Os indianos, eles falam superconsciência, subconsciência. Essas palavras, elas não estão, no budismo não se usa isso. Essas palavras são usadas. Tatata. É um tipo de mente também. Eu acredito que Buddha é a mente primordial. Aí também tem Bodhicitta, né? Tá, é a última por causa do horário, senão vai bater o sino de novo. Como? Não é de quê? Ignorância é um estado confuso de manifestação da mente. Não é que falte o conhecimento de algo. Ignorância é a sensação de operar numa realidade completa quando aquela realidade não é completa, ela é parcial. Então a gente não consegue entender como que as coisas se montam, a gente fica preso ali dentro. Ignorância é, por exemplo, jogar um jogo na tela do computador e se envolver emocionalmente com aquilo. É mais do que acreditar, é estar envolvido, operando, identificado com os personagens, com uma sensação de que a gente ganha ou perde alguma coisa porque o bonequinho caiu ou não o venceu. Isso. Aí nós estamos, a nossa existência inteira fica ali dentro, as nossas emoções, nossos pensamentos, tudo opera. As secreções glandulares passam a ser comandadas pelo que aparece na tela, né? Pode nos transferir para paisagens mais elevadas, elas podem fazer com que a nossa relação com o ambiente, com as outras pessoas, elas se deem em reinos mais elevados ou numa dimensão de lucidez. Então, a prática de purificação as práticas de purificação são úteis, mas a melhor prática é a prática de lucidez. Então nós vamos fazer a dedicação antes que a luz seja cortada. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos.
o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir para o bem-estar dos seres sencientes, possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem luto sombrin luce zalim sasson chapar pel drugyo choson madang midrau do